Confia no pai, confia no pai. Né? O Cadarflix aqui é melhor que Netflix. Fala, senhores, tranquilo? Cadar na área. Como eu já disse, o vídeo de hoje é Deus e o diabo estão dentro de você. Cara, no vídeo de hoje, você vai entender a analogia, né, a metáfora de Deus e diabo. Quando você traz ela para dentro de você, você consegue entender que o paraíso e o inferno estão ao seu alcance, a sua vida dá um estalo. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Esse vídeo, como eu falei, ele é uma aula, né, que evolui da parte de horizonte de consciência, quando eu falo sobre construção de propósito no curso. E aí, chegamos nessa parte, onde eu tento deixar claro para o meu aluno o porquê ele tem que ser corajoso. Você não precisa ser religioso, certo? Para ver esse vídeo. Você não precisa acreditar em Deus para ver esse vídeo. Mas você vai entender que, entendendo isso, sua vida vai ser salva. Independente de você acreditar em Deus ou não. Se você entender isso aqui, a sua vida muda. Senhores, Deus e diabo estão dentro de você. Pô, cara, como assim? Cara, você tem que entender, né? Como é que os filósofos, antigamente, eles conseguiam ser tão perspicazes na sua forma de raciocínio que é aplicada até hoje? Eles faziam o princípio da simplificação de Aristóteles. Eles pegavam alguma coisa no universo grande, mapeavam pontos em comum, certo? E transferiam para o universo pequeno. E aí era mais fácil, para a nossa limitação mental, entender as coisas. Por mais, né, dá exemplo, o Hipócrates, ele vai falar sobre os 4 temperamentos. E aí ele vai falar massa escura, que não sei o quê, a pessoa que é colérica, ela tem um ponto de energia negativa. Cara, não é a palavra certa. Mas, cara, o cara tava 3.000 anos atrás, cara. Pô, tu vai querer exigir dele que ele fale neurociência que foi inventada, sei lá, as palavras de neurociência foram inventadas de 30 anos pra cá? Pô, ele pediu muito, né, filho? Se adequa, porra. Mas lá tem muita lição. E como é que eles faziam sobre isso? Eles faziam analogia, certo? Einstein virou um gênio porque ele sabia fazer essa analogia muito bem, certo? Ele comparava uma coisa, depois ele conseguia multiplicar para o universo maior. Einstein vai dizer que a principal habilidade que o ser humano tem que ter é a imaginação, certo? O cara que consegue imaginar consegue tudo, mais do que sabe fazer conta. Enfim, e aí, cara, você tem que entender o seguinte, pode chamar de metáfora, se você não for religioso, mas na simbologia religiosa, Deus é tudo. Certo? Deus é tudo. Isso não é discutido. A gente não está discutindo aqui se você acredita ou não em Deus, tá? Eu preciso falar isso, cara, porque muito seguidor aqui meu tem outras religiões ou tem outras percepções, mas é para você entender a analogia. Se Deus é tudo e existe o diabo é um pedaço dele. É como se fosse um grande quebra-cabeça, certo? Um grande quebra-cabeça. E o diabo é um pedaço do quebra-cabeça, mas Deus é tudo. Uma hora a gente vai parar para explicar sobre esse tudo e esse pedaço. Mas aqui você vai entender. Se Deus é tudo e o diabo é um pedaço, o ser humano, segundo a Bíblia, é a imagem e semelhança de Deus. Certo? Então o ser humano é tudo. O diabo é um pedaço nosso. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é tudo, diabo, que é um pedaço do universo, é um pedaço nosso. Porque nós somos a imagem e semelhança dele, segundo. E, mas é muito fantasioso, eu não acredito, tal. Você tem que entender o seguinte. O que é o inferno, filho? O que é o inferno? Né? O inferno é o sofrimento e a angústia de uma vida escrava. Não existe inferno pior que esse. E o que o diabo te leva? O diabo te leva para o inferno. Cadar, trazendo para a neurociência, trazendo para a atualidade, como é que você vai entender isso?
Filho, lembra da roda da vida que eu falo aqui direto? É uma teoria minha, tá? Mas que eu uso para explicar várias coisas no mundo. O medo é onde a roda trava. O teu mapa de crescimento tá aqui. O oceano tem que atravessar o medo. Você normalmente para no teu mapa, no teu inferno já conhecido. Então, quando a roda da vida trava no medo, você começa, como você aprendeu na aula passada, a ter neuroplastia. Para o teu cérebro se adaptar e continuar tendo satisfação. Porque o objetivo de todo ser humano é a satisfação. E aí, cara, a grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre. Que ele é um personagem que quando ele apareceu eu vou lutar contra ele. Eu já fui aquele garoto que falava, não, posso fazer tudo errado. Moleque, né? Mas quando, meu irmão, chegar lá o dia do juízo final... Eu sempre fui muito... Minha mãe é muito religiosa. E eu sempre li muito a Bíblia. Então, aquilo sempre fez parte do meu universo para entender as coisas. Mas eu falava assim, não, que quando chegar lá no dia do juízo final, eu, vou estar do lado de Deus, por mais que eu tenha vacilado, por mais que eu seja um pecador. Só que isso é a grande ilusão, filho. Essa é a grande mentira que faz todo mundo capotar. Por quê, filho? Porque o diabo, ele tá dentro da gente. Tá vendo? Ele é o nosso medo, que trava a gente causando dúvida. Um livro muito bom é Mais Esperto que o Diabo. Ele vai mais esperto que o diabo. Naquele livro, cara, o autor, que era em 1930, se não me engano, 20 ou 30, ele te mostra uma cura de crise do pânico através de uma simbologia dele estar conversando com o diabo. E lá ele te explica que a grande ilusão é acreditar que o diabo tem chifre e vai aparecer no dia do juízo final para te levar. O diabo, ele tá dentro da gente. Ele é o medo que faz a gente travar. Quando você não enfrenta o seu medo, você tá seguindo o caminho do diabo. Ele não vai aparecer no dia do juízo final, ele tá dentro de você. Eu já falei isso aqui e eu preciso reforçar. O caminho pro inferno, ele é uma rampa descida. Parece o paraíso, filho. Fácil, confortável, rampa de descida. Né? Você se abarca ali para adaptar teu cérebro do vitimismo, da autocomiseração, dos vícios, dos prazeres. Por quê? Porque você não quer encarar. Não é sobre vencer, filho. É sobre encarar. O teu problema com o valentão da escola não é sobre você conseguir botar o valentão no lugar dele. É sobre você encarar ele e aprender a não ter medo. Se você tivesse feito isso na escola, saído na porrada, mesmo que fosse para apanhar, você hoje não teria vários medos da tua vida, tua roda da vida teria girado. Mas você criou justificativas que não era o momento, porque eu não sabia brigar, porque eu ia me machucar. Nunca morreu ninguém por encarar um valentão. E aí o medo te travou. E hoje você sente isso com 20, 30 anos. Porque cada vez que a roda da vida não gira, é uma lição não aprendida. É uma fronteira do mapa que não aumenta. Certo? O teu mapa, ele nasce pequenininho e aí ele vai aumentando cada vez que você faz a roda da vida girar. O problema é que quando você se trava no medo, o mapa para de crescer. E aí você começa a criar ilusões com vitimismo, com autocomiseração, com vícios e prazeres, porque você não sabe lidar com a realidade da vida.